Você para de rir, cara. Peraí. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara e quem nos assiste de casa. Uma boa tarde a todos também. Nós vamos, nessa tarde, dar início à 34ª reunião ordinária, a segunda sessão legislativa do quarto período da 15ª legislatura. 31 de outubro de 2022, segunda-feira, 18 horas. Antes de mais nada, vamos nos colocar em pé para a oração do Pai Nosso. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Muito bem, senhores vereadores, os senhores têm o tempo de até 3 minutos para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Lu, público presente, público que nos assiste. Senhor presidente, hoje eu venho na tribuna comentar sobre um documento, um apontamento que chegou em minha mesa, já está fazendo uns 20 dias, que foi protocolado dia 11/10 pela Câmara da Cidadania. Até então, eu acho que o senhor presidente da Câmara de Cidadania vai comentar sobre o assunto. Mas esse apontamento foi encaminhado à Prefeitura de Quatro Barras, foi encaminhado para o senhor presidente, à Câmara. Todos os vereadores receberam esse apontamento, Ministério Público, TCE. Este apontamento diz sobre uma pauta 04/2022, referente a um pregão 06/2021 e 2022, 4/2022, destinado à aquisição de combustível para atender à necessidade de abastecimento da frota de veículos do município de Quatro Barras. Eu não vou entrar no assunto aqui, senhor presidente, porque provavelmente o presidente da Câmara de Cidadania vai explicar um pouco. Mas eu estou fazendo um requerimento para nosso corpo jurídico da casa, que dê algum esclarecimento para a população, para todos os vereadores, a respeito do documento que chegou em mãos já fazem 20 dias. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assiste aqui, público que nos assiste em casa. Senhor presidente, como está na tribuna, hoje a gente dá continuidade a alguns assuntos que a gente vem trabalhando. E eu acredito que, como tudo na vida, na política também, a gente vai aprendendo as coisas ao longo do tempo. A gente tem um crescimento ao longo do tempo. E na semana passada, após a sessão, eu fiquei refletindo com relação aos assuntos comentados e me soava muito à cabeça a fala do vereador Rato, que comentava que foi atendido através das redes sociais, que estava em viagem a trabalho, mas conseguiu que seus apontamentos fossem atendidos. Aí fiquei refletindo, falei, eu acho que não é possível que, de alguma forma, eu não consiga ser atendido. E, para isso, na terça-feira, eu decidi, literalmente, entrar dentro de um buraco. Por pelo menos um mês, eu venho comentando aqui do problema daquele buraco. E sem qualquer tipo de resposta. Mas foi eu entrar dentro do buraco, fazer um pedido de forma diferenciada, utilizar as redes sociais para pedir, que em menos de 24 horas nós iniciamos o atendimento dessa demanda. Gostaria de mencionar, senhores vereadores, que é uma estratégia que deu certo. Se a gente trouxer, fazer esse pedido através de indicação,
talvez não tenha solução, mas a rede social traz isso para a gente. Né? No meu caso, que é um caso que vocês estão, de certa forma, até cansados de ouvir, deu certo. Eu fiz o pedido, não surtiu efeito através dos meios legais, mas online foi tiro e queda, foi fazer o pedido. Hoje estive lá no pronto atendimento nessa tarde, passei pelo menos 2 horas conversando com o Rodrigo, que é o profissional, o enfermeiro responsável técnico lá, coletando uma série de informações, analisando escala, o dimensionamento de pessoal e vendo de que forma estava se dando atendimento. E fiquei feliz em encontrar algumas demandas que a gente já indicou, como a questão da recepção construída, estava chovendo, o pessoal não estava no tempo, isso traz uma segurança, traz um conforto, mas fiquei ainda inquieto e ansioso pelo atendimento de uma demanda extremamente especial, que é a questão das rampas de acesso ali, de que a gente tem um piso adequado para o pessoal do SAMU poder tirar esse paciente da ambulância com segurança. Né? Isso me traz ainda, vou trabalhar de novo com a secretária. A gente conseguiu fazer, vereadores, asfalto em cima do paralelepípedo aqui no Jardim Patrícia. Em tempo recorde de 2 dias a gente conseguiu. Mas acredito que dê mais de 1 quilômetro ali. Mas 100 metros a gente não consegue fazer lá. Eu trouxe na minha rede social e peço para que as pessoas confiram lá a forma com que o paciente tem que ser transportado, o quanto balança, o quanto coloca em risco, o quanto os profissionais do SAMU têm dificuldade disso. Então, tem outros apontamentos que eu vou fazer na sequência, junto aos secretários responsáveis, porque eu acho que o que é correto a gente fazer para uma pessoa que quer uma política de construção é levar o problema ao secretário, quando não resolvido, a gente buscar formas de isso chegar numa solução. Então, alguns apontamentos não são de conhecimento dos secretários, estarei fazendo nos próximos dias. Se resolvido, irei utilizar sim a tribuna para reconhecer. Caso contrário, a gente utiliza das formas que a gente acaba de descobrir, que é a rede social, que é um pedido hoje que tem o tempo recorde de atendimento. Seria isso, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Lucinéia, ao público presente e a todos que nos assistem. Queria agradecer, dar os parabéns, senhor presidente, ao secretário Juninho da Infraestrutura, que vem realizando um trabalho excepcional lá. O pessoal do bairro ali, Jardim Pinheiros, do Gralha Azul, do Jardim Oreste, do Maitá, ali, Jardim Pinheiros e São Pedro, vem elogiando o secretário, que eles mesmos têm buscado o secretário na secretaria e está sendo muito bem atendido. Então, dá os parabéns e reconhecer o trabalho do secretário. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa também. Só gostaria de fazer um reparo na fala do vereador Caio, que em momento nenhum eu disse que usei a rede social para fazer um manifesto. Eu fiz por telefone, por WhatsApp e ligação. Não foi rede social, não fiz vídeo, não fiz foto, não fiz nada. E uma coisa que me chama a atenção também, vereador, eu fui na Coab tentando procurar aonde estava o buraco, e vi o vídeo, claro, e fui lá e não vi identificação nenhuma no buraco. Um cone, um galho, deveria ter sinalizado. Então, a preocupação com a segurança do pedestre não foi tomado devidamente. Essa é a minha preocupação. O vídeo tem que fazer, se acha que tem que fazer, faz, se manifeste, mas se a preocupação era com um munícipe, faltou identificar o local do buraco, porque eu passei lá e não vi. Passei meio rápido e não vi. Depois passei de novo, a equipe da Infra estava lá, atendendo o pedido do vereador. Eu acho que até, se eu passei lá, se eu não tivesse sinalizado, eu ia sinalizar. Ia cortar um galinho lá, botar no buraco, amarrar a sacola em cima e está tudo certo. Aí o pedestre já ia conseguir visualizar o problema. Concordo contigo, vereador. Tem que sinalizar, mas para isso nós temos secretarias competentes. Nós temos a secretaria que tem o departamento de trânsito dentro lá da Secretaria de Ordem Pública, né?
Tem pessoas para isso. É por isso que a gente faz um documento, aguarda 90 dias para não ser atendido, segue sem sinalização até que a gente tenha que tomar as medidas necessárias. Poderíamos ter sinalizado, como toda e qualquer outra pessoa poderíamos, mas quando a gente fala de serviço público, a gente não pode delegar uma responsabilidade que é do serviço público para as pessoas. Quem está no serviço público tem que cumprir com o que é dele de responsabilidade. Muito bem. Não poderíamos deixar de mencionar aí que ontem tivemos eleições a nível nacional, né? O ano que vem teremos um novo presidente e de forma organizada e disciplinada, o cidadão brasileiro foi ontem até as urnas e escolheu um novo representante. Basta a nós, inclusive nós que fazemos parte da administração pública local, fazer com que as coisas caminhem. O nosso país não pode parar independente de quem ganhou, quem perdeu. A população precisa dos cuidados. Nós temos que continuar com o nosso trabalho e que realmente a nação brasileira possa ser atendida por indiferente de quem está tendo a oportunidade de governar o país. Uma outra situação, o vereador Edson colocou de fato recebemos uma denúncia como Câmara da Cidadania há uns dias atrás, inclusive o seu Edmilson Abreu, que é o presidente da Câmara da Cidadania, vai fazer uso hoje do plenário, hoje é o último dia do mês, como entidade ele tem hoje essa possibilidade de estar fazendo o seu discurso em torno de 10 minutos, no máximo de 10 minutos. E conversando com o nosso jurídico, foi semana passada que nós enviamos para a Prefeitura um ofício pedindo esclarecimentos, inclusive que viesse um membro aqui do Executivo para estar esclarecendo essa denúncia que foi feita nessa casa. Nesse momento, então, os senhores vereadores já se manifestaram. O senhor Edmilson Batista de Abreu tem a oportunidade de usar a tribuna pelo período de, no máximo, 10 minutos. Oi. Boa noite, senhor presidente Eduardo Lago, demais vereadores, pares da Casa de Lei, os ouvintes presentes aqui, também ao secretário de Infraestrutura, o Juninho do Posto, o diretor dessa casa, o Lincada, o nosso jurídico, João Carlos, e os demais presentes. Senhores cidadãos quatro-barrenses, contribuinte do município de Quatro Barras, vocês que pagam seus impostos para que a máquina pública ela funcione com transparência de cidadania, como as verbas públicas são aplicadas. Hoje a gente está trazendo essa pauta, a qual algum vereador aqui já abordou, que é apontamento e esclarecimento. Nós, da Câmara de Cidadania, nós não formalizamos denúncia. Nós recebemos as demandas, as denúncias da comunidade, da sociedade, do cidadão contribuinte, investigamos, auditamos, entramos em contato com o TCE, entramos em contato com o Ministério Público. Isso demora um período aí de 7, 6 meses para a gente conseguir informações se em outros municípios aconteceu esse apontamento que aconteceu em Quatro Barras. E nós tivemos vários exemplos que em outros municípios aconteceu e o TCE ele pediu anulação dos atos e encaminhou para o Ministério Público. Alguns prefeitos tiveram problemas e alguns secretários foram exonerados e verbas públicas foram devolvidas. Nós não estamos pedindo
para que seja anulado os atos. Nos documentos encaminhados ao TCE e Ministério Público, nós não estamos pedindo que anule os atos. Para os cidadãos contribuintes e para os demais vereadores daqui da casa, se a Câmara de Cidadania solicitasse, conforme o TCE interpreta, que tem que se anular todos os atos, esse contrato seria cancelado e o fornecedor pode entrar na justiça e pedir quebra de contrato. Quem vai pagar essa conta? Somos nós, cidadão, 4 barrenses, que pagamos nossos impostos. E não seria justo nós fazer isso. O que nós solicitamos nesse apontamento e pedido de esclarecimento? Que o ordenador de despesa, filho do fornecedor, do município de 4 Barras de combustível, que ele seja afastado dessa secretaria. Não que ele seja exonerado da gestão pública. Isso é competência do prefeito, prerrogativa do prefeito de afastar, exonerar ou não. Nós estamos pedindo que faça uma transferência, para que ele não tenha contato de fazer liberação de empenho para o Rota 4. Nada contra o Rota 4, nada contra o secretário de infraestrutura. Poderia ser outro secretário, desde que não fosse e não tivesse parentesco de 1º a 3º grau do fornecedor. Então, é isso que está no apontamento, é isso que nós estamos pedindo esclarecimento. Houve parecer do Departamento Jurídico do Executivo, que encaminhou ao prefeito, na época, quando o prefeito assumiu, e o prefeito, ele não prevaricou, ele não cometeu má fé, ele acreditou no parecer que o executivo, os advogados do executivo, deu esse parecer. E esse parecer, ele está aqui. Tá? Então, a sociedade pode entrar lá no portal da transparência da prefeitura, porque se eu for ler tudo isso daqui, eu vou precisar do presidente 2 horas, e esse não é o foco também. Já está no Ministério Público, os protocolos estão registrados, também no Ministério Público, todo cidadão pode entrar lá e acompanhar o processo. No TCE também, vocês podem acompanhar o processo. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail transparência.fichalimpajá, que nós fornecemos o portal do TCE e do Ministério Público, para que vocês possam acompanhar. Eu queria deixar aqui para vocês o pré-julgado número 9. O pré-julgado número 9 do TCE, ele deixa claro, tá? O TCE deixa claro, expressa que seja nulo todos os atos de característica como nepotismo. Tá? Só para não ir muito longe, porque o texto é grande, o que ele fala ali? De 1º a 3º grau, que tenha parentesco com o fornecedor. Aqui o caso é Rota 4 e o secretário de infraestrutura é o secretário Juninho do Posto. Então, nós encaminhamos isso para o Executivo, esperamos que o Executivo venha a essa casa esclarecer. Tá? Eu gostaria também de frisar aqui o artigo 37. A lei de licitação, para os nossos cidadãos do município de 4 Barras, e os vereadores que já conhecem, é a Lei 866/1993. E também a nova lei, que ela vai entrar em vigor em abril, tá? Que ela vem reforçar a Lei 866, que é a 14.133, tá? De 2015. Então, ninguém aqui está pedindo que o secretário ele seja exonerado, demitido, nada disso. Que se corrija um erro
do departamento jurídico que deu um parecer errado ao prefeito Loreno Torlardo. Tá? Que se corrija isso. Como foi corrigido nessa casa, no regimento interno, da eleição dessa casa, que era aberta, nós levamos ao Ministério Público, o presidente e o jurídico acatou com os demais vereadores, e essa eleição deste ano foi secreta. Esse é o papel da Câmara de Cidadania. Nós fomos taxados, eu e o Enéas, de louco. Isso me deixa muito puto. Vocês aí que são funcionário público comissionados, puxa saco, quanto mais vocês bater, mais vocês vão levar. Porque aqui nós temos bala na agulha e eu não sou filho de chocadeira. Não tenho medo de ameaça, não tenho medo de retaliação política. Então não venha me ameaçar, porque é pior. Porque já está registrado no Ministério Público também essas ameaças. Então é pior para vocês. Corrijam os erros para que o prefeito não venha ter problema na sua gestão. Porque se eu fosse secretário de infraestrutura, filho do fornecedor de combustível ou de outro produto, eu pedia minha exoneração ou minha transferência para outra secretaria, para não cometer o prefeito. Isso eu falei para o secretário. Ele foi irônico, gozou da minha cara. Ali na sala do vereador Rato, que estava viajando, que estava em missão, achando que ia fazer pressão. Aqui não adianta, não vai fazer pressão. Se eu tiver que ir para redes sociais de novo, tiver que ir para a mídia e gravar de novo, eu vou gravar. Eu posso talvez não ter resposta do executivo, do legislativo, mas na rede social, a sociedade, ela está nos acompanhando. E eles falam assim, parabéns, seu Abreu, pela decisão. O senhor tem coragem, o senhor tem atitude. Só que eu não sou filho de chocadeira, não tenho medo. Eu queria dar a palavra para o Enéas, para ele fazer uma colocação, Enéas, sobre a fundamentação da resolução. Sobre só lembrando que o senhor tem 1 minuto. Você pode vir aqui, Enéas? Então vem. Não, se ele tá, você é membro? 1 minuto. Da súmula vinculante 13, fala para... Só conclui a súmula vinculante 13. Gratidão, presidente. Né? Eu quero aqui cumprimentar toda a Câmara e todo mundo que está nos ouvindo, né? Na pessoa do presidente e os demais pares da casa. Aí, eu devoto o meu respeito e também a minha admiração por todos. Senhor presidente, eu tenho sido movido por muita perturbação pessoal dentro de mim. Por quê? Nós não estamos aqui, em hipótese alguma, em momento algum, nós citamos acusações a ninguém. Nós não estamos aqui tratando de assunto de roubo, nós não estamos aqui tratando de assunto de desvio de conduta moral, mas um erro pontual administrativo. E é um erro pontual administrativo, de ordem administrativa, que não sou eu, não é o seu Abreu, não é a Câmara de Cidadania, que, como muitos dizem aí, que é só composta de 1, agora é composta de 2, viu, seu Abreu? Porque eu também estou junto. Então, essa indignação é que nos move. Do porquê uma página oficial do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do porquê o Ministério Público de Contas anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do porquê o Ministério Público do Paraná, que são coisas distintas, por que uma série de entidades estão dizendo o que eu e o Abreu estamos falando, e todo mundo nos fala que nós somos loucos. Então, louco ao Tribunal de Contas, eu quero que essa casa registre isso, envie nota oficial dizendo estão errados. É só isso que nós queremos. Nós queremos ser respeitados como pessoas, acima de tudo. Não estou aqui falando como servidor público dessa casa. Eu não estou falando como servidor público que já tem 23 anos de carreira.
Eu estou falando de um apontamento, uma coisa séria, não é roubo, não é nada. Nós estamos trazendo um apontamento. Qual é esse apontamento? É um apontamento que diz que a Prefeitura Municipal, nesse ato, cometeu um ato de nepotismo, ferindo, consequentemente, o artigo 37 da Constituição Federal. Ponto final. Com todo respeito, nós queremos, a sociedade quatrobarrense quer que algum doutor, que alguém dirija de forma escrita, fundamentada a nós, dizendo, vocês estão errados e nós estamos certos. É só isso. O pré-julgado está aí, os acórdãos do Tribunal de Contas estão aí, os pareceres dos de todos os outros tribunais estão aí, agora nós queremos o parecer das vossas excelências. Só isso. Gratidão, senhor presidente. Muito obrigado, Enéas. Obrigado, presidente. Obrigado, Abreu. Obrigado, vereadores. Obrigado aos ouvintes que estão nessa casa de lei, aos nossos cidadãos quatrobarrenses. Esse é o papel da Câmara de Cidadania. Não é ficar procurando pelo em ovo. Nós não temos ideologia partidária política. Nós somos cidadãos, somos contribuintes e nós fomos uma organização criada para fiscalizar como as verbas públicas estão sendo administradas no município. Como a Enéas disse, nós não estamos fazendo acusação de desvio de conduta, de corrupção, não. Nós estamos fazendo um apontamento do ordenador de despesa, que é filho do fornecedor do município de Quatro Barras. Tá bom. Acho que ficou bem claro o apontamento de vocês e acredito também que o Executivo vai estar nos auxiliando a esclarecer essa situação. Continuando aqui agora com o nosso pequeno expediente, vamos para a leitura e a votação da ata da 33ª reunião ordinária do dia 24/10/2022. Ata da 33ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 24 de outubro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo José Lago. Deu-se início à sessão. Como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Creplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro e Luciane Alves da Silva. Houve a ausência justificada do vereador Sandeleno Andreata, conforme disposto no artigo 17 do inciso 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Aberta a tribuna livre, faz uso da palavra o senhor vereadores Anderson Mendonça, Edson Santos Paula e Caio Augusto Santos. O presidente solicita a leitura e votação da ata da 32ª reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2022. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 33, de autoria do Poder Executivo, para apresentação de emendas conforme o inciso 1º do artigo 152 do Regimento Interno, já com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 41, de autoria do Poder Executivo, que autoriza dispositivos da Lei Municipal número 1445, de 25 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, 2022-2025, para o município de Quatro Barras, Estado do Paraná. Estabelece outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 48, de autoria do vereador Anderson Mendonça, que modifica o horário de funcionamento de bares e similares e outros estabelecimentos congêneres no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação da emenda aditiva número 1, de 2022, ao projeto de resolução número 3, de 2022, de autoria do vereador Sandeleno Andreata. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação,
ficando aprovado por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Creplive e Gilson Rodrigues Cordeiro. O presidente solicita a leitura e discussão e votação da emenda modificativa número 02 de 2022 ao projeto de resolução número 3 de 2022, de autoria do vereador Sandro Heleno Andreatta. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando rejeitado por 4 votos contrários e 3 votos favoráveis dos vereadores André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula e Lucine Alves da Silva. O presidente solicita a leitura, discussão e votação da emenda modificativa número 3 ao projeto de resolução número 3, de autoria do vereador Sandro Heleno Andreatta. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando rejeitado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação da emenda modificativa número 4 ao projeto de resolução número 3, de autoria da mesa diretora. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura, discussão e votação da emenda modificativa número 5 ao projeto de resolução número 3, de autoria da mesa diretora. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 3, de autoria da mesa diretiva, com emendas aprovadas, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de 4 Barras, renova a resolução 01 de 1991 e da outras providências correlatas. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 22, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da indicação número 92, de autoria do vereador André Luiz Barça da Silva. O presidente solicita a leitura da indicação número 93 e 94, de autoria do vereador Eduardo Zé Lago. O presidente solicita a leitura da indicação número 95, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Em mais nada, havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais da Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votado, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem, obrigado, vereador. Nesse momento, colocamos a ata em votação. Ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a nossa matéria da ordem do dia, com a leitura da súmula do projeto de lei número 42 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Autoriza o município de 4 Barras, Estado do Paraná, a efetuar cessão de uso gratuito de imóvel ao cessário e para fins que especifica. Leitura da súmula do projeto de lei número 43 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal no município de 4 Barras e fiscalização e dá outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei número 45 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 715 mil ao orçamento geral do corrente exercício e dá outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei número 46 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Altera a Lei 907 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e dá outras providências. Leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 48 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Modifica o horário de funcionamento de bares e similares e entre outros estabelecimentos congêneres no âmbito do município de 4 Barras, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Não deu boa? Projeto de lei aprovado em segundo turno, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 51 de 2022, de autoria da mesa diretora. Adiciona a lei 691 de 2011 o artigo 35A, que trata da gratificação por tempo de serviço e de outras providências. Projeto de lei em discussão. Lembrando aqui o pessoal que o Estatuto do Servidor já prevê a questão do biênio no funcionalismo público, inclusive a prefeitura os funcionários da prefeitura fazem uso desse benefício, mas os funcionários da Câmara ainda não tinham essa situação regulamentada. Então aqui a gente está regulamentando para que a partir dessa data também os funcionários aqui do Legislativo possam fazer uso desse benefício. Senhor presidente, de forma geral, gostaria de parabenizar na pessoa do senhor a mesa diretiva por ter estudado o orçamento, economizado recursos, como estamos fazendo desde o início do nosso mandato, e hoje poder, de certa forma, entregar esse benefício, que já era de direito, mas que ainda não tinha sido atendido, aos nossos servidores, que fazem essa máquina, essa estrutura funcionar, estão à nossa disposição todos os dias e, sem sombra de dúvida, são merecedores desse reconhecimento em forma de plano de carreira, em forma de progressão através desse biênio aí. Senhor presidente, até estava com a dúvida hoje e pedi para o nosso jurídico me tirar essa dúvida. Eu ia pedir para a gente fazer a segunda votação hoje ainda desse projeto, para poder tramitar mais rápido, para que os funcionários ficassem acolhidos esse mês ainda, mas ele me disse que dá tempo de tramitar tranquilamente, por isso a gente não fez o pedido. Mas está tranquilo então. Era isso. Fechou a folha já. Isso, que a gente já fechamos, no caso, esse mês, né? Então, na próxima segunda-feira, teremos sessão, no dia 14, que não tem. Na semana que vem, a gente fecha essa situação para que os funcionários já, dentro do mês de novembro, consigam esse benefício. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado em primeiro turno, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 3 de 2022, de autoria da mesa diretiva, com emendas aprovadas. Institui o regimento interno da Câmara Municipal de Quatro Barras, revoga a resolução 01 de 91 e dá providências correlatas. Projeto de resolução em discussão. Eu agradeço aqui os senhores vereadores que já votaram a favor aí no primeiro turno. É uma satisfação enorme, senhores vereadores, a gente está dirigindo essa casa de lei, estamos aí caminhando para o finalzinho dessa gestão, já estou aí na presidência há quase um ano e 11 meses, e fizemos algumas coisas externas aqui dentro, algumas reformas também na administração, mas não poderíamos deixar de forma alguma de revitalizar, de atualizar o regimento. Isso aqui são as normas que regem o nosso comportamento aqui dentro dessa casa, como vereadores, como funcionários e tudo que envolve o legislativo aqui dentro dessa casa de leis. E eu, mais uma vez, venho aqui agradecer o João, que está aqui hoje, nosso advogado, a Luana, que nos está aqui presente hoje, e a doutora Suzana, que nos ajudou bastante, não faz mais parte dessa equipe, mas que nos ajudou bastante. A Rafa, muito bem. A Rafa está de Rafa, desculpa. Ajudou muito nós a estar buscando um regimento mais atualizado, que foi o de Pinhais e Curitiba, que nós nos baseamos. O Leomar, que nos ajudou também. Toda essa parte legislativa aqui da Câmara foi feita de forma minuciosa
para que nós tivéssemos o nosso regimento feito da melhor forma possível. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Senhor presidente, se me permite destacar uma questão que eu acho extremamente necessária. É sensacional o fato da gente ter uma nova diretriz, um novo documento que vai subsidiar o trabalho aqui dentro da casa, mas tanto quanto importante é o fato de a gente ter feito isso com mão de obra própria. A exemplo de outros municípios que investiram em processo de licitação, em consultoria, gastaram um valor relevante nisso, nós fizemos o que a gente espera do serviço público, que é capacitar os nossos servidores, né, do que a gente realmente tem, foi enviado para cursos, para que eles pudessem ter, de certa forma, essa visão diferenciada, esse compartilhamento de ideias, e que eles produzissem isso de acordo com o que realmente eles já conhecem do nosso trabalho, e ficou um trabalho extremamente adequado e vai nos dar uma possibilidade de trabalho muito melhor e com economia, que é, acho que, um dos principais princípios da nossa gestão da Câmara aqui e que a gente tem que destacar, porque quando a gente faz um bom trabalho, tem que ser mencionado. E quando não faz, também a gente tem que estar disposto a escutar sem qualquer quê de algo pessoal, até porque aqui a gente está para representar as pessoas, representar uma ideia, e as coisas pessoais ficam de fora. Então, meu reconhecimento, presidente, pela forma de conduzir a atualização desse regimento aí. Muito bem. Projeto de resolução em votação. Projeto aprovado em segundo turno com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura, discussão e votação do requerimento número 23 de 2022, da autoria dos vereadores Lucinéia Alves da Silva e Sandro Heleno Andreatta. Que o Executivo Municipal encaminhe cópia do processo licitatório, plano de ação e previsão do funcionamento do poço artesiano em instalação da rede de abastecimento de água na região do Ribeirão do Tigre. No bairro Ribeirão do Tigre, já faz algum tempo que o poço artesiano foi instalado, mas os moradores da região continuam sofrendo pela falta de água. Quais buscam informação junto aos órgãos competentes, a resposta que obtêm é que a mesma está em processo licitatório, porém, segundo eles, já faz mais de um ano que a resposta é a mesma e não acontecem avanços na resolução do problema. Devido a isso, em assembleia, no dia 22/10, solicitaram uma resposta concreta, documentada do andamento do documento, processo licitatório, plano de ação, previsão de data, enfim, todas as informações para apresentar à população. Muito bem. Requerimento em discussão. Senhor presidente, no dia 22, nós fomos convidados pela Veridiana, que é presidente da Associação de Moradores do Tigre. Acredito que todos os vereadores foram convidados a participar da reunião com a Associação de Moradores lá. Estive presente, eu e a vereadora Lucinéia, na ocasião. Até cheguei atrasado na reunião, cheguei para a hora do café, né, vereadora? Mas estive presente lá e essa foi uma das demandas que a Associação de Moradores levantou, que já vem há anos procurando a prefeitura e que a resposta que eles têm é essa, que diz que está em processo de licitação. Então, o requerimento que estamos fazendo hoje com a vereadora, em conjunto, aí, é para que realmente o Executivo se pronuncie de que em que pé está isso, se realmente tem uma licitação, se não tem, se tem intenção de fazer, para a gente dar a resposta para a comunidade real de que situação está. Porque, pelo que me parece, desde então estão perguntando e estão sendo enganados. Ou estão mentindo, ou estão dizendo que vão fazer e não fazem, e coisa assim. Então, esse é o objetivo do requerimento, é fazer com que o Executivo esclareça realmente em que pé e que situação está essa situação do poço lá. Se dá para fazer, se não dá, se vai fazer, se não vai, para a gente poder levar essa resposta novamente lá para a Associação de Moradores do que foi tratado no dia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes e ao público que nos assiste de casa.
Isso não é novidade para ninguém. Vários vereadores aqui já acompanharam em outras reuniões também essa solicitação dos moradores lá do Ribeirão do Tigre. E é algo assim que tem que ser extremamente, né, necessário para ontem essa resposta, porque eles estão cansados, não aguentam mais não ter resposta, né? Nós sabemos que o processo é burocrático, né, que tem, né, muitas coisas a ser feitas, mas os anos vão passando, e o que eles estão dizendo é que vai chegar lá na época da eleição novamente e não vai ter acontecido ainda, né, essa instalação da rede de abastecimento de água, porque aí vai ficar para a próxima gestão. E isso vem se prorrogando. Então, realmente, tem um processo licitatório, tem já um projeto. Então, em que pé que está? Né? A população merece essa resposta e acho que é um dever aqui de todos nós estarmos acompanhando isso. Obrigada. Se me permite, né, comentando aqui, acho que março do ano passado estivemos lá, lembro de ter a sua presença, vereador Edson, vereador Rato estava com a gente lá, não, se esqueci de alguém, por favor, me relembre. Eu lembro que da discussão em questão foi levantado o custo que teríamos da rede de instalação, né, o qual seria através de uma parceria com a Sanepar, uma série de coisas, quando inicialmente eles pensavam num projeto mais econômico, de certa forma, que era a instalação dos poços artesianos, que custariam cerca de R$20 mil cada um, tinha alguns pontos estratégicos. Acho que outra coisa que a gente tem que sempre relembrar é o crescimento da população da região do Tigre. Né? A gente tem uma expansão importante ali da quantidade de pessoas e automaticamente se tem população, é necessário que os serviços públicos cheguem. E me lembro que dessa conversa, vereadora, que vamos instalar, o start seria para daqui a alguns meses, né? Seria lá de março que seria feito. Parece que, se tiver errado também me corrijam, eram 14 quilômetros, né, de canalização que iriam percorrer e tudo mais, e queria sair. Chama atenção mesmo que nós estamos há mais de 1 ano e meio aí sem solução. A gente entende os problemas do processo licitatório, mas eu costumo mencionar que colocar a culpa nos processos licitatórios talvez seja algo que a gente venha fazendo até como de costume. Processo licitatório demora, com certeza. Dá problema? Também tenho certeza disso. Tem empresa que quer reequilíbrio de preço no meio do processo, enfim, uma série de coisas. Mas algo que a gente tem que implantar, que a gente tem que trabalhar um pouco mais no serviço público é o planejamento. Não é possível que a gente não consiga planejar de forma adequada, com bastante tempo, sabendo que um processo licitatório pode ter de 6 a 9 meses, ainda eu preciso de algo para daqui 3 meses, eu tinha que ter começado esse processo licitatório pelo menos lá em março e abril. Porque eu sei que pode dar processo, eu tenho que deixar para a hora do amém, para que as coisas aconteçam de forma inadequada. Então, acho que a gente tem que sempre colocar essa reflexão, será que realmente é só os problemas do processo licitatório que é o erro? Ou a gente está deixando de realizar um bom planejamento? Fica a dúvida e fica também a reflexão. Só mais uma parte aqui que eu me lembrei agora, o Caio falou da questão do poço artesiano. O poço artesiano já existe. Foi feito na gestão passada, pela gestão do MDB, já foi instalado 2 poços artesianos lá. Acompanhei na época, até depois teve um período que nós fomos lá, me lembro que o secretário era o Ezequiel, onde foi junto com a Sanepar, estavam fazendo os testes da água para ver se realmente teria condição de usar aquela água. E daí até falei isso na reunião aquele dia com a Veridiana lá, que acabei não acompanhando mais. Então, o poço artesiano ele já existe. O que precisa é dar continuidade no processo lá para que ver se essa água realmente pode ser distribuída para o pessoal lá do Tigre. O poço já está lá instalado, eu só não sei dizer daí se realmente a água pode ser utilizada ou não. Né? Com relação ao poço, foi comentado lá, Leno, na época, que primeiro que ele não atendia a necessidade da comunidade. Era um poço pequeno se comparado ao que a gente tinha. E segundo, que tinha uma série de problemas. Era problema na bomba, enfim.
Eles queriam mais poços, o planejamento é que tivessem 4 poços artesianos lá e que fosse feito com uma certa diferenciação lá com relação ao local. Várias das pessoas, inclusive, cederam os locais, né, um pedaço do terreno para que fosse instalado, mas infelizmente aquele poço artesiano que lá estava não cumpria com a necessidade da população. Existia, sim, de fato, o poço, mas não era o que a população precisava para o funcionamento de todo o serviço ali. Não, vereador Caio, na verdade, sim, o poço ele atende desde que seja feita essa rede de extensão para fornecer a água. E eles queriam, em vez, então, de fazer toda essa parte da instalação, trocar pelos poços semi-artesiano, que algumas pessoas ofereceram o terreno, mas também teriam um certo custo. Mas aí teve a questão já de estar tudo encaminhado, a questão da licitação para fazer pela Sanepar, realmente. Então, já está tudo encaminhado, só precisamos saber em que altura que está isso. Não, é isso mesmo que eu estou dizendo, vereadora. Tinha o poço lá, mas não atendia a todos. Por essa questão demográfica mesmo. Tinha um poço nessa altura, o terreno estava aqui, a água não chegava até lá. Então, era esse o problema. Isso que eu estou dizendo, que eles gostariam de que tivesse os 4 poços como alternativa, mas que foi apresentado um projeto. E também não tem problema da forma com que vai executar. Desde que a água chegue na casa das pessoas, está tudo certo. O importante é que lá o problema seja resolvido. Então, eu participei de várias reuniões, inclusive da gestão passada eu participei também. Quase todas as vezes deu briga, quase todas. Na última lá, o bicho pegou, né? Os caras queriam entrar em vias de fato lá. Porque eles deram a opinião deles lá, dizendo que se fizesse alguns poços artesianos lá, resolvia. Semis-artesianas resolvia o problema. Só que a prefeitura não encontrava legalidade para isso. Por isso se discutiu fazer o seu projeto, a Sanepar entrava com a doação, com a parte técnica e tal. Até teve alguns avanços na obra. Foi feito a casinha lá da Sanepar, no padrão Sanepar, e parou nisso. Aí veio a desculpa que da licitação, porque tinha um período eleitoral que tem que se cumprir. Se até tal data lá, não lembro a data, não fosse feita a licitação, possivelmente depois teria que refazer a licitação que não ia dar tempo. Aí agora é interessante o requerimento para a gente resolver essa situação aí. Muito bem. Requerimento em votação. Requerimento aprovado, com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Sua leitura da indicação número 96 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. Que seja realizado melhorias e a revitalização do espaço de recreação Alisson Luiz Moreira dos Santos, Parque Recreativo Itapira, nas Ruas das Flores, Conjunto Itapira. Esse vereador foi procurado por munícipes dessa localidade, em especial pelo casal Éder e Miriam, que trouxe a situação atual. Como podemos notar nas fotos, a situação necessita de melhorias e revitalização. Mediante o alto fluxo de pessoas que utilizam esse espaço, o local carece de melhorias como a limpeza da quadra, a troca das grades de proteção, as traves com redes e revisão do sistema de drenagem para que em dias de chuva a água não fique empoçada. O corte dos matos que estão altos e também a revitalização e manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre para que assim possa ser utilizado pelos munícipes e em boas condições. Destacamos a importância de manter o espaço bem conservado, onde o objetivo é oferecer um bom espaço para lazer e melhor qualidade de vida dos moradores da comunidade local, compreendendo a atividade física como prática que previne doenças ligadas ao sedentarismo. Leitura da indicação número 97 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. Que seja feito um estacionamento com recuo em frente ao CEMEI Tia Carmelita, Rua dos Lírios, números 178, Conjunto Itapira. Esse vereador foi procurado por pais e alunos do CEMEI Tia Carmelita, na localidade acima citada, onde alegam que, durante o grande fluxo de veículos, dificulta a passagem de um lado para o outro, tanto para pegar quanto para deixar seus filhos no CEMEI, podendo notar nas fotos anexas.
Devido ao grande fluxo de veículo e à falta de um estacionamento, diversos pedestres se colocam em risco. Tendo de tal modo a intervenção e objetivo extremo de promover a entrada e saída de alunos com segurança em questão, se faz necessário e de forma urgente a criação deste recuo, que perfaz a forma ordeira e assim dando maior tranquilidade aos que lá utilizam diariamente. Muito obrigado, vereador. Obrigado, senhores vereadores, pela presença, vereadora, público que nos acompanha aqui, pessoal que nos acompanhou em casa. Não tendo mais nada a ser discutido ou a ser votado, declaro esta sessão encerrada.